nossa aula. Antes de começar, eu vou fazer alguns pedidos para todos os alunos, para todo mundo que estiver assistindo agora, ou para quem vier assistir depois na forma de vídeo, porque eu vou gravar e jogar para o YouTube, ok? Bom, primeiro pedido, quanto às respostas das atividades. Tem muita gente que faz no caderno e manda foto. Gente, são 522 alunos. Fica difícil saber quem mandou foto, de quem é. Então, eu faço um pedido. Para quem tem acesso à internet, faça aquela atividade de entrar no Google Form e só responder as questões. Geralmente, elas vão ser de múltipla escolha. Só escolher ali e marcar o X. Algumas serão dissertativas. Afinal de contas, vocês estão no ensino médio, beleza? Era só isso. Vamos deixar a atividade por foto somente para quem mora em fazenda e não tem acesso à internet de jeito nenhum, ou só tem acesso ao WhatsApp, tá? Vamos facilitar a vida dos colegas, das professoras e também de vocês mesmos, porque quando você faz atividade online, você já sabe na hora a sua nota, ok? Primeira turma, eu vou fazer a correção do primeiro ano. Vamos apresentar aqui. Bom, aqui é a primeira parte, sociologia, né, que foi a atividade da semana de 3 a 14 de agosto. Como vocês sabem, agora nossas atividades são postadas a cada 15 dias. As principais correntes teóricas da sociologia clássica. Primeira teoria, funcional. Agora mudou. Falei que essa aqui é a teoria funcional e esse aqui é o Durkheim. Esse Durkheim é que ele embasava muito a questão do funcionalismo. A teoria do conflito, que era o conflito de classes. E aí eu falei para vocês, conflito de classes a gente lembra de Karl Marx. Aqui, ó, teoria funcional. A teoria funcional, como nós falamos, ela via o mundo como um organismo vivo. Esse organismo vivo, enorme, composto, que era a sociedade, funcionava mais ou menos como a sociedade dos outros animais. Como eu havia dito, nessa época, o mundo ainda era visto sob a ótica das ciências naturais, da biologia, já que o homem é um organismo, então ele se comporta como um animal, ou seja, ele é um animal social. Depois, aqui é o Emile Durkheim, ele funcionalismo, e ele pretendia ver na ação de cada instituição uma função. Agora vem a questão, o que é uma instituição social? Nós temos 4 instituições muito importantes. Instituição social é tudo aquilo responsável pela socialização humana, desde a nossa primeira infância até a nossa vida adulta e até o fim. A primeira instituição social que nós temos contato não é a escola, gente, é a família. A família aqui, ó. Depois da família, a instituição mais importante seria a escola. Deixa eu falar da família, então. A família é a primeira instituição social a socializar e humanizar o ser humano. A gente aprende as primeiras lições no meio familiar. Quando a gente vai para a escola, a gente já leva uma gama de conhecimentos que a gente acaba trazendo da família. Nenhuma criança é uma folha em branco. Ela já tem um passado, ela já tem uma história, ela já tem um conhecimento que ela adquiriu com a família. A maneira de ela se socializar com as outras pessoas é um reflexo do meio social, do meio familiar dela. Então, a instituição família é a nossa primeira instituição responsável pela nossa socialização, humanização e também pelo nosso conhecimento prévio do mundo. Você acaba tendo uma carga cultural muito grande da família. Depois, a escola. Lá na escola, nós teremos os conhecimentos teóricos e práticos, nós iremos aprender os comportamentos emocionais, sociais, vocacionais e éticos. Na escola que a gente vai aprender a questão do conhecimento, a gente vai aprender como se comportar em várias situações que talvez no meio familiar a gente não tenha tido essa oportunidade. Então, depois, nós temos outra instituição muito importante, que é a igreja.
A igreja também é uma instituição social muito importante. Essa instituição social, ela vai acabar sendo responsável por atendimento aos necessitados, aquelas pessoas que ainda não foram assistidas pelo Estado. As pessoas, às vezes, são marginalizadas, são deixadas de lado pela sociedade, não têm as suas necessidades atendidas, e a igreja acaba servindo como um complemento a essa falta que o Estado, que o Estado faz. A religião também, ela ajuda a fortalecer laços de coesão social e contribuir para a solidariedade dos membros do grupo. Aqui nós temos representantes de várias instituições sociais mundiais, no caso aqui católico, budista, aqui atrás os judeus, né? Aqui eu não sei de qual religião mas é de alguma religião. Bom, a outra instituição social importante é o Estado, né? O Estado, ele é responsável pela vigilância. Se alguém faz algo errado, logo deve ser punido. Quem é que vai fazer essa cobrança? O Estado, através das suas leis. Para Max Weber ele também, a instituição, ela é legitimamente, ela tem essa legitimidade da força sobre os indivíduos. E essa força é dada por nós mesmos, porque nós legitimamos o Estado a nos punir. Quando nós aceitamos as leis, quando nós elegemos nossos representantes, esses representantes vão criar leis, e se eles criam essas leis, então subentende-se que nós estamos aceitando a obedecer essas leis. Portanto, nós sempre temos que ficar de olho em quais leis estão sendo criadas. São leis para beneficiar todo mundo ou apenas algum grupo? Por isso a importância da participação política, da consciência política. Relembrando, família, escola, Estado e igreja. 4 importantes instituições sociais. Voltemos. Teoria do conflito. Como nós vimos lá na frente, para Marx, a sociedade ela só evolui com as revoluções, evolui com a luta para se diminuir a questão das igualdades, da desigualdade. A desigualdade é a força que move o conflito. A sociedade se transforma quando há guerra e disputas para mudanças sociais e históricas. É um pouco assustador, mas é a base do sistema comunista. Ele acredita assim, por exemplo, a classe mais pobre, eles nunca vão ter os direitos e os privilégios da classe mais rica. Para poder haver uma mudança nisso tudo, para poder haver uma reparação histórica ou social, tem que haver um conflito, ou seja, as pessoas mais pobres têm que se organizar e lutar contra as pessoas que têm privilégio, porque senão as pessoas que têm privilégios não vão abrir mão disso assim de uma forma gratuita. Tem que haver uma luta. A sociedade é a luta de classe, segundo Marx. É um pouquinho assustador. Para a próxima, não. Teoria interacionista. A vida social está medida por símbolos e gestos, certo? Segundo essa teoria, é aquela que eu falei, nenhum homem é uma ilha. A sociedade precisa de interação social. As pessoas precisam se comunicar, nenhum homem pode viver sozinho, nenhum ser social se desenvolve lá no meio da floresta. Nesse sentido, eu tenho depois uma sugestão de filme para vocês assistirem, depois eu passo. A teoria interacionista acredita que a sociedade vai evoluir com a interação das pessoas. E, às vezes, de tanto que você está acostumado a interagir de um jeito, a sociedade acaba adquirindo certos vícios, como, por exemplo, a nossa sociedade atual, ela está mergulhada na questão da violência, certo? As pessoas andam assustadas, as pessoas consomem notícias de violência o tempo todo, tanto é que justifica aqui, ó, o velhinho tá lendo aqui um jornal, só encosta o guarda-chuva no outro, o outro já acha que é um assalto. Por quê? É a questão dos símbolos e gestos e dos vícios que a sociedade acaba adquirindo nessa questão da teoria interacionista. Depois, teoria utilitarista.
É o que falei lá no comecinho. As relações são trocas pelo que é melhor para você, pro que é melhor para todo mundo, né? Eu só vou fazer alguma coisa se aquilo me render algum benefício. Segundo essa teoria aqui, nós, seres humanos, somos muito egoístas. Aqui a velhinha eu achei muito interessante. Ela solta o passarinho, seja dono do seu próprio bico. E ele volta. Acho que eu faria o mesmo. Ou seja, para o passarinho, é muito melhor ter a segurança de uma gaiola, onde ele tem a comidinha, onde ele está protegido da chuva, do frio, do vento, do sol, da falta de água, dos animais, dos predadores, do que ter a liberdade. É uma questão de escolha. Você escolhe a sua liberdade com todos os benefícios e também as cobranças que ela traz, ou você escolhe a prisão, que tem a segurança, que tem tudo que você precisa, sem você se esforçar muito. O passarinho preferiu escolher viver lá dentro da gaiola. Agora, para não alongarmos muito, vamos partir para correção. Primeira pergunta. Teoria funcional. Ele pergunta o que é a teoria funcional. A teoria funcional, tá, são as relações, é aquela que vê que o mundo são partes interligadas, que é a primeira questão que eu coloquei lá, ó. Aqui, ó. Teoria funcional é aquela que vê ao mundo como um organismo vivo. Portanto, a resposta da número 1 é a segunda resposta aqui, ó. Ela vê o universo como um sistema de partes interligadas, como um organismo. Teoria do conflito. Ela vê o mundo segundo as suas contradições. Tem que ter teoria do conflito. A luta de classe segundo Marx. Depois, a número 3. A teoria interacionista, a resposta é a última aqui, ó. Essa teoria interacionista é aquela que diz que nenhum homem é uma ilha, que as pessoas precisam interagir umas com as outras para que a humanidade se torne cada vez maior. As trocas culturais e as trocas de conhecimentos são grandes exemplos de desenvolvimento social. Segundo Einstein, nenhuma mente volta ao estado original, ao tamanho original, depois de ter experimentado ideias novas. Depois que você tem novos conhecimentos, depois que você conhece novas visões culturais, a sua mente se expande. A número 4, teoria utilitarista. A resposta seria a primeira. A relação se baseia em trocas de custo-benefício. O que você escolhe? A segurança da gaiola de ouro, onde você tem todo o amor, todo o carinho, você tem a comida na hora certa, você tem a roupa lavada na hora certa, ou você escolhe a liberdade? É tudo questão de custo-benefício. E assim se dão as trocas entre os atores sociais. Com isso, nós encerramos a correção do primeiro ano. Partiremos agora para o segundo. O segundo ano, nós estávamos vendo a questão dos movimentos sociais, os mais antigos até os atuais, mais ou menos. E a gente começou lá do início da colonização do Brasil. Depois a gente veio até mais ou menos o fim do século XIX e início do século XX. Movimentos sociais, de Canudos à Coluna Prestes. Os principais movimentos sociais do final do século XIX e início do século XX são esses aqui. Guerra de Canudos e Guerra de Contestado, que são duas guerras que tiveram características muito parecidas. A diferença é que Canudos aconteceu na Bahia, lá no Nordeste, enquanto que a do Contestado aconteceu em Santa Catarina. A Guerra de Canudos ela é mais estudada. Todo mundo conhece, lembra de Antônio Conselheiro, por exemplo. Mas ninguém sabe quem é o Antônio Maria, que foi o líder da Guerra do Contestado. Depois nós temos o tenentismo. Depois nós temos a Coluna Prestes. Coluna Prestes foi um movimento organizado por Carlos Prestes, que ele percorreu o Brasil de norte a sul, tentando, organizar um levante contra o governo de Getúlio Vargas, porque Getúlio Vargas era visto ainda como um governo ditatorial, pelo menos o primeiro governo, a primeira fase do governo de Getúlio Vargas. Depois Getúlio Vargas volta ao poder, só que dessa vez eleito pelo voto. Aí já não era mais ditadura, né?
Lembra que eu falei lá no primeiro ano? Quando a gente aceita, quando a gente elege nossos representantes, então nós estamos aceitando obedecê-los. Aqui a primeira questão. Descreva os movimentos sociais no final do século XIX e começo do século XX. Era uma pergunta dissertativa, era para escreverem. A resposta era mais ou menos assim. Os movimentos sociais que ocorreram entre o final do século XIX e os primeiros anos do século XX mostravam um caráter político-social marcante, mesmo com a vigilância rígida sobre a população do campo e da cidade. Mesmo a sociedade vivendo sobre anos de vigilância, sobre um Estado repressivo, mesmo assim havia esses movimentos sociais exigindo melhores condições de vida. A Guerra dos Canudos e do Contestado aconteceu porque a população do campo, que vivia sem oportunidades, que tinha uma vida social péssima, se organizaram em pequenos grupos, que depois esses grupos foram crescendo, e esses grupos, cada um ajudava o outro. Segundo, lá em Canudos, existia uma lei assim: quem tem dinheiro come, quem não tem dinheiro come também. Tudo aquilo que era produzido pela população era distribuído de uma maneira igualitária para todo mundo. Se a pessoa ia lá, tinha a roça dela, produzia, trazia para casa para poder comer, aqueles que não tinham como plantar uma roça, não tinham como produzir, eles também recebiam, que era o caso das mulheres, dos doentes, dos velhos ou mesmo as crianças. Se a gente for ver, na sociedade, essas são as pessoas mais marginalizadas, justamente as que mais precisam de assistência social. Então, já em Canudos, a gente tinha essa assistência social para quem precisasse. Contestado, a mesma coisa. Contestado, começou a haver também a distribuição de terras, a reforma agrária. Os grandes proprietários ficaram com medo daquele exemplo e resolveram combater também eu sei que era Maria, Antônio Maria, José Maria, que era o líder do contestado, ok? Segunda pergunta, que era de marca X. Quais os movimentos mais significativos desse período? Acabamos de falar. Guerra de Canudos e a Guerra do Contestado. Guerra Café com Leite foi uma guerra política. Foi mais para o século 20, década de 30, por aí. Também não. Era uma briga entre São Paulo e Minas Gerais por questões políticas. Guerra de Farrapos foi uma guerra pela independência do Rio Grande do Sul. Queriam que o Rio Grande do Sul se tornasse um país independente. A Guerra do Paraguai, a gente estudou muito sobre a Guerra do Paraguai. Solano Lopes queria invadir parte do Brasil, combater o Solano Lopes. Guerra de Canudos e Guerra do Contestado. Número 3. Descreva a Guerra de Canudos. Aqui na questão, a resposta certa é a última. Aconteceu entre 1893 e 1897, na Bahia. O movimento foi liderado por Antônio Conselheiro. Com ele, sertanejos baianos estabeleceram-se em Canudos, um lugarejo no nordeste da Bahia, e constituíram uma comunidade de cerca de 30 mil habitantes. Maior que Rio Verde. Viviam num sistema comunitário. Não havia propriedade privada e todos os frutos do trabalho eram repartidos. Temendo o poder de Antônio Conselheiro e a possibilidade que a experiência se estendesse a outros lugares, os donos de terras, os coronéis, exigiram que os poderes estaduais e federal acabassem com aquela comunidade. A história desse momento ficou eternizada no livro Os Sertões, de Euclides da Cunha. Tenho certeza que a gente já viu isso, né? Já viu essa história de Canudos, Antônio Conselheiro, lá no Nordeste, lá onde existe um nível de pobreza muito grande. Se hoje ainda existe um nível social muito baixo, imagine no século XIX, a coisa era bem pior, né? Vamos lá. Nós também estávamos falando da Guerra do Contestado. Ocorreu entre 1912 e 1916, no Paraná e em Santa Catarina. Aconteceu no sul
diferente da Guerra do Contestado que aconteceu no Nordeste. Seus integrantes eram sertanejos revoltados com as condições de opressão impostas pelos coronéis locais, poceiros expulsos de suas terras pela empresa britânica Brazil Highway Company, que tinha obtido a concessão para montar serrarias na região e construir a ferrovia ligando São Paulo ao Rio Grande do Sul, e ex-empregados dessa companhia, demitidos sumariamente quando a obra foi concluída. Liderado por João Maria, eu estava falando Antônio Maria, não, é João Maria. E depois por José Maria. Eu só lembrava do Maria. Perto de 20 mil pessoas envolveram-se na rebelião. Então, essa Guerra do Contestado, ela tem as características lá do Nordeste, né? Eram pessoas oprimidas que se juntaram para poder combater as classes mais privilegiadas. Vocês viram aqui, até os empregados, antigos empregados da Brazil Highway Company, se juntam com a população de sertanejos para lutar contra essa empresa, contra os coronéis, contra essa elite que estava dominando o local. Porque os empregados foram demitidos assim que a ferrovia ficou pronta. Ficou pronta, tchau, não tem direito a nada, nem rescisão, nem nada, vai embora. Aliás, a questão dos direitos trabalhistas foi criada por Getúlio Vargas no seu segundo mandato. Não o primeiro, quando ele entra como um ditador, mas no segundo, quando ele sobe ao poder pelo voto do povo. Próxima, descreva o tenentismo. Esse movimento político-militar estendeu-se por vários anos e teve como objetivo conquistar o poder para promover as reformas necessárias à modernização na sociedade. Olha lá, falando dos tenentes. Os tenentes rebeldes eram contra as oligarquias políticas, o poder que sustentava. Aqui ele está falando bem abrangente sobre o tenentismo. Já existia essa insatisfação popular contra a opressão que o Estado impunha. Já existia essa opressão contra as pessoas assistidas da sociedade, e existia também essa opressão contra os descendentes de escravos. Tudo isso é contra a elite vigente no país. Olha só uma coisa interessante. Na época, tinha a corrupção na administração pública, fraudes eleitorais, sistema econômico que não se sustentava, só era um setor agroexportador e uma educação pública que não era muito boa. Eles acreditavam que a educação teria que ser abrangente para a salvação nacional. O movimento do tenentismo julgava que, como o povo não tinha essa questão da educação abrangente, ele era incapaz de promover mudança para outro regime político. Ou seja, a educação, mais uma vez, salva tudo. Por que o Estado não investe massivamente na educação? Um povo educado sabe escolher os seus representantes. Ele não aceita qualquer coisa na política. Então, aqui, a resposta da número 5 é a última aqui, ó, a última resposta. Vamos lá para a última. Descreva a coluna Prestes. Ela percorreu mais de 20 mil quilômetros do território brasileiro, de sul ao nordeste, atravessando 12 estados, com o objetivo de levantar contra o poder das oligarquias regionais. Os integrantes da coluna Prestes defendiam muitos princípios que seriam a base para mudanças que ocorreram no governo de Getúlio Vargas. Então, vocês lembram que eu comentei lá no começo que a coluna Prestes estava fazendo assim um levante, uma revolta contra o governo do Getúlio Vargas, o primeiro? No segundo governo, quando Getúlio sobe ao poder pelo voto popular, ele vai implementar essas mudanças. Lembra que eu falei que os direitos trabalhistas foram criados por Getúlio Vargas no seu segundo mandato? Sociologia, é incrível, junto com história, é demais. Muito bem, com isso nós encerramos a correção do segundo ano. Agora a gente parte para o último, que é o terceiro ano. Sociologia para o terceiro ano. O terceiro ano acabou vendo a questão dos tipos de cultura. Também é um assunto que o pessoal do AJA e do EJA também vai estar vendo. Então, por isso que o formulário que está disponível para vocês, tem lá umas outras turmas que vocês não conhecem, porque eles também vão ver o mesmo assunto. Identifique apenas a sua turma, se você é do A ou se você é do C. Tipos de cultura. Nós temos 3 tipos de culturas base, que é
A primeira, cultura-valor, cultura da alma coletiva e a cultura mercadoria, o equivalente à cultura de massa. Quando eu falo de massa, eu não estou falando de macarrão, nem massa de cimento. Cultura-valor, aquela cultura mais clássica. A cultura-valor é o sentido mais antigo e aparece claramente na ideia de cultivar o espírito. É o que permite estabelecer a diferença entre quem tem cultura e quem não tem, ou determinar se o indivíduo pertence a um meio culto ou inculto, definindo um julgamento de valor sobre essa situação. Nesse grupo, inclui-se os do tempo para identificar, por exemplo, quem tem ou não cultura artística ou científica. Pela estátua aqui, vocês já estão verificando. A cultura valor é aquela cultura que vai engrandecer o ser humano. É aquela cultura que vai te dar alguns valores. Ela se desenvolveu muito no renascentismo, que é quando colocávamos o homem no centro do universo. A segunda cultura é a cultura da alma coletiva. É aquilo que dá o sentido à palavra civilização. Essa cultura, ela expressa povo, ela expressa uma identidade cultural. Quando a gente fala cultura negra ou cultura chinesa, a gente pensa num grupo específico. Então, essa seria a cultura de alma coletiva. Quando a gente pensa numa, por exemplo, eu falo civilização egípcia, a gente já pensa em tudo aquilo referente aos egípcios. Aquilo é a cultura de alma coletiva dos egípcios. Quando a gente fala povo europeu, a gente pensa em coisas relativas aos europeus. Quando a gente fala dos ciganos, a gente já imagina elementos característicos dos ciganos. Todos esses elementos característicos de um povo, ou de um grupo, ou de uma civilização, pertence à questão da cultura da alma coletiva, cultura mercadoria. A cultura mercadoria é a cultura de massa, é aquilo que é empurrado um pouco de goela abaixo. É aquilo que você precisa comprar, consumir. Aí tem um charge que eu achei o massa. Tá todo mundo assistindo televisão. Quem matou o Max? Quem matou o Max? Aí o cara, quem matou meu cérebro? É aquela cultura da televisão, que ela tá mais difundida na nossa sociedade atualmente, a cultura da TV. A gente consome muita TV, muita novela, né? E isso tudo pertence à cultura de massa. Um outro exemplo de cultura de massa está na música. Gravadoras, as grandes empresas, elas decidem o que vai ser o sucesso. Elas tocam 1000 vezes na rádio uma música até a pessoa gostar. Mas é quando vê, ela tá lá cantarolando a música de tanto que ela ouviu. E isso acaba sendo cultura de massa, uma cultura imposta, uma cultura que você domestica a população para que eles acabem consumindo aquilo. Qual é a cultura de massa que você mais gosta? Pode comentar aí embaixo. Primeira pergunta: o que é cultura-valor? É o sentido mais antigo e aparece claramente na ideia de cultivar o espírito. Seria a primeira questão aqui, ó. Quem marcou a primeira questão marcou certo. 2. O que é a cultura da alma coletiva? Não vou repetir porque a gente já viu, acabou de ver aqui em cima. Seria aqui, ó, segunda resposta. Depois nós temos que é a cultura mercadoria. A última resposta, certinho. Primeira, segunda, terceira. Por hoje é só. Tchau.